Olá, meus nobres e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um fim de semana, um sábado onde a gente resolve um pouco do conhecer em relação às faculdades mediúnicas. Muito nós queremos saber sobre mediunidade ostensiva, mediunidade intuitiva. Muita gente quer saber dos nossos amigos, benfeitores espirituais, muita gente quer saber de. Não é que queira saber, mas a gente acaba falando das obsessões. E todos esses casos acabam gerando sempre muitos questionamentos. Então, nós aqui, a equipe do Portal Paz, a gente decidiu fazer um estudo aprofundado em relação ao trabalho de identificação dos espíritos. Como identificá-los, como compreender a sua dinâmica, como entender as suas comunicações. E agora nós nos aproximamos entre esse e talvez um vídeo a mais, encerramos esse capítulo que aborda exatamente da identificação dos espíritos, de como a gente identifica pelas questões morais, de como a gente identifica pelas questões coloquiais, e assim a gente vai fazendo todo esse trabalho, que é nada mais do que o desenvolvimento da mediunidade. Veja a importância do estudo, porque desenvolver a mediunidade não é dar passividade, mas é saber todo o mecanismo que tem ao seu redor. E a identificação dos nossos irmãos espirituais é um dos mecanismos muito importantes e precisos nessa hora. Para isso está aqui Robson e eu, para as leituras, para os comentários. Desculpe, não estou entendendo. Então, olá pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, né? A minha edição é essa, Espiral, no capítulo 24, o subtítulo de Identidade dos Espíritos. Kardec está no item 268, fazendo uma série de perguntas, e nós estamos na pergunta número 7. Então ele diz assim: os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como acreditam alguns, enviam mandatários encarregados de transmitir seu pensamento? Resposta: por que não viriam em pessoas se o podem? Mas, se o espírito não puder, virá forçosamente um mandatário. 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiar a missão de substituí-los. Aliás, quanto mais os espíritos são elevados, mais se confundem numa comunhão de pensamento, de tal modo que, para eles, a personalidade é uma coisa indiferente, e deveria ocorrer o mesmo para vós. Acreditais, pois, que há no mundo dos espíritos superiores apenas aqueles que conhecestes na terra capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos considerar como protótipos do universo, que acreditais sempre que fora do vosso mundo não há mais nada. Pareceis verdadeiramente com esses selvagens que nunca saíram da sua ilha e acreditam que o mundo não vai além dela. 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério. Mas por que espíritos elevados permitem a espíritos inferiores se apresentar com nomes respeitosos para induzir ao erro por meio de ensinamentos muitas vezes perversos? Não é com sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Aqueles que enganam assim serão punidos, ficais certos disso, e sua punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, teríeis ao redor de vós apenas bons espíritos. E se sois enganados, deveis atribuir isso apenas a vós mesmos. Deus permite que seja assim para provar vossa perseverança e vosso julgamento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não sois bastante elevados e ainda tendes necessidade das lições da experiência. 10. Os espíritos pouco evoluídos, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior, a fim de que tenham oportunidade de exercitar um ensinamento?
Nunca nos bons centros, quero dizer, nos centros espíritas sérios, e quando é para o ensinamento geral. Aqueles que se apresentam o fazem sempre por sua vontade e, como dizeis, para se exercitarem. É por isso que suas comunicações, embora boas, sempre têm traços de sua inferioridade. Quando vêm como enviados, é apenas para as comunicações pouco importantes ou pessoais. 11. As comunicações espirituais ridículas são algumas vezes intercaladas de bons ensinamentos. Como conciliar essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos se colocam também a fazer sentenças sem se preocuparem com a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem a mesma coisa entre vós são homens superiores? Não. Os bons e os maus espíritos não convivem juntos. Só pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. 12. Os espíritos que induzem ao erro o fazem sempre conscientemente? Não, há espíritos bons mais ignorantes que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência da sua insuficiência, conformam-se com ela e dizem apenas o que sabem. 13. Quando um espírito faz falsa comunicação, ele a faz sempre com a intenção malévola? Não, se é um espírito leviano, ele se diverte mistificando e não tem outro objetivo. Só isso tudo. Eu amo a lucidez desse cara, né? Nas perguntas, a inteligência das perguntas, né? Porque as respostas a gente sabe que são espíritos que estão dando, então elas são muito lúcidas, né? Mas uma resposta positiva, ela só vem trazer acréscimo quando a pergunta é muito bem realizada. E nós sabemos, e a gente não consegue entender, às vezes, mesmo estando debaixo dos nossos narizes, né? Que não é diferente a vida no mundo espiritual. Que Deus não castiga absolutamente nada. E veja que essas duas linhas de pensamento, elas ainda são muito presentes no nosso dia a dia. Claro, em alguns mais, em outros menos. Aí vai dos tabus, dos preconceitos de cada um. Mas por que que a gente ainda acredita, diante de tanta lógica que a espiritualidade já nos trouxe nesses mais de 150 anos, de que Deus não fica nos controlando como marionetes? Ah, mas isso aconteceu porque Deus não cuida da gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por que que quando um filho nosso vai para a escola e nós não estamos olhando para ele, e lá ele resolve brigar com um coleguinha, é porque nós permitimos, porque a gente incitou a revolta na criança, ou qual foi o processo? Ou seja, lá foi uma escolha, o livre-arbítrio da criança de entrar num conflito. Caberá a nós resolver para que eles se entendam, dando novas possibilidades, novas compreensões, para que a lucidez em ambos aflore e eles não cometam mais o delito. Agora, por que com Deus tem que ser diferente? Né? Ah, mas essa mentirinha que eu contei agora não vai machucar ninguém. Né? Mas é uma mentira. Mas é uma mentirinha. Ah, mas isso aqui não dá nada. Não, não é que não dá nada. Alguma coisa energeticamente se moveu, houve um movimento energético, esse movimento energético vai ter repercussão. Porque é a lei da atração, né? É a lei da ação e reação, é a lei do retorno, ou seja, a quantidade de lei que a gente pode nomear aí, né? Porque teve um movimento de energia, e esse movimento de energia ele repercute. E repercute chegando até nós, como corrigenda, como a gente vai ter que corrigir, né?
ou quando é positiva, que a gente tenha que acrescentar e progredir mais. Então, nesse caso, quando eu decido fazer algo em nome de alguém, e inventar uma historinha de autorização para uma pessoa que o Robson tenha me passado, né? Ou seja, mas eu inventei. Nesse momento eu estou me passando pelo Robson. E isso terá reverberações energéticas. A espiritualidade, né, eles agem exatamente dessa forma. E eu acho muito bacana a resposta do espírito ali a Kardec, dizendo, não, se você vibrasse positivamente, eu não teria espírito ruim perto de ti, espírito mau perto de ti. Então, nós atraímos ao nosso redor simpatizantes daquilo que somos. Isso não nos obriga a sermos perfeitos, porque, em primeiro lugar, nenhum de nós, reencarnados aqui na Terra, sabe o que é perfeição. Nenhum de nós aqui sabe. Nós podemos ter uma impressão, uma dedução do que possa ser perfeição. Mas como a perfeição age em cada ação, nós não temos como saber. Ninguém tem como saber. Porque às vezes a gente, não, mas eu vou por esse caminho que é o caminho mais amoroso. Mas a perfeição não iria por esse caminho. A perfeição iria pelo reto, né? E hoje eu estava andando de carro aqui em São Paulo e aí estava bem num horário lindo, maravilhoso. Porque a gente chega no momento de ter que experienciar paciência, tolerância e calma, né? Quando alguém diz estar num lugar e tu chega no lugar, aquele ser, aquele aglomerado, sei lá do que, não está mais naquele lugar há 6 anos, mas o endereço continua ativo. Então eu rodei bastante por São Paulo hoje, do centro para o bairro, do bairro para tudo que é lugar. E numa dessas idas, assim, eu conversando com a espiritualidade, porque eu estava tentando realmente manter-me calmo, apesar de tudo. E a espiritualidade me disse, a vida é como um GPS. O GPS veio ensinar muitas coisas positivas para vocês. Então, quer dizer que o mais rápido nem sempre é o caminho mais curto. E aí eu fiquei pensando, né, naquilo. O mais rápido nem sempre é o caminho mais curto. Claro que em termos de distância a gente sabe que o GPS sempre nos manda para o caminho que a gente vai chegar mais rápido, tá? Essa parte é fácil de entender. Mas espiritualmente, o que ele quis dizer com isso? Né? Quais são os trabalhos, os desvios que nós vamos ter que fazer e ajustes para chegar no caminho que a gente tem que chegar? Então, nesse momento, é o momento mais precioso que nós temos de entrar na energia da revolta, né, da intolerância, da impaciência, e aí eu saber exatamente quem estaria junto comigo, ou eu manter-me calmo em oração e saber quem estaria comigo. E então, nesse ponto é que Kardec deixa muito claro, e os espíritos também. Veja aquela resposta. Se pensais assim, é porque ainda acreditais estar numa ilha, que não existe mais nada ao seu redor. E muitas vezes é isso que ocorre. A gente não sai da nossa ilha, a gente não sabe e não quer aprender o que tem ao redor. Veja que a própria natureza e a própria essência da natureza, em Galápagos, pega ilhas próximas, as mesmas aves, e as aves alteram a sua estrutura alimentar para poder sobreviver em ilhas próximas. Não é nem longe, próximas. Mas nós aqui não podemos nos adaptar. Nós temos que confiar em Deus ou Deus não confia em nós. Deus tem que nos proteger ou Deus nos esqueceu. Essa intolerância de fé é o que nos prejudica muito. E então a gente fica muito vulnerável a espíritos pseudo-sábios,
Porque existe os zombeteiros, e esses, eles não estão preocupados com nada, apenas a tirar sarro da gente. Então, o que o Jordelei quer ouvir hoje? O Jordelei quer ouvir isso. Eles vêm aqui, contam todas as histórias do Jordelei e saem dando risadas, mas assim, gargalhadas, contando a todos os cantos, todos aos ventos, que eu caí na grosseria deles. Zombeteiros mesmo. Fazem só zombarias. Tem os pseudo-sábios, que esses são muito mais delicados. E eu recomendo voltar aqui no livro dos médiuns, vocês, e buscarem sobre os espíritos pseudo-sábios, que são aqueles que realmente possuem uma energia muito mais forte, muito mais de presença, que falam verdades e que no meio das verdades eles alteram para que a gente passe a confiar neles. O objetivo deles no início é falar muitas verdades, e eles falam muitas verdades, porque eles querem a nossa confiança. E quando eles têm a nossa confiança, então eles começam a entrar nas zombarias. E isso é muito delicado. Por isso, este capítulo é importante. Robson, desculpa, eu falei pra caramba. Quando você fala muito é ótimo, porque o ensinamento já está todo pronto na tua cabeça, né? E quer dizer também que o mentor está te inspirando. Mas uma das coisas, né, e acredito que você vai concordar comigo, e talvez você possa falar um pouquinho mais sobre esse ponto, né? A gente percebe, até pelas perguntas do Kardec, que na época já tinha essa preocupação, mas eu acho que no movimento espírita hoje isso está muito forte, que é tanto medo de ser enganado, e é tanto medo do resultado não corresponder, ou eu sou responsável pelo espírito que está manifestando, né? Que os médiuns eles ficam se travando, né? Falam assim, não, eu não vou porque depois eu vou ser criticado. Eu não vou ajudar nas comunicações porque de repente eu vou ser enganado, né? E isso está criando uma espécie de um temor, assim, como se o médium já tivesse que ter toda a moral e sentar na mesa e já sair canalizando bezerra, né? Uma coisa quase assim, né? E aí as pessoas não treinam e não entendem assim, não, eu vou treinar primeiro com aqueles espíritos que estão ali, né? Eles vão falar muita coisa trivial e às vezes até coisas de zombaria, igual você está dizendo, mas ali eu vou aprendendo a fazer essa comunicação com o extrafísico, né? E a gente vê que está se perdendo isso, porque é quase como se a pessoa já quer chegar na mesa sendo o médium que dá resultado, né? Você acha que é um pouco por aí? Exatamente, é esse o caminho. Se está buscando a perfeição tão grande de tudo que se está esquecendo do mínimo. A gente está esquecendo do mínimo. Veja que o melhor motorista, né, ele não é o professor da autoescola, mas o professor da autoescola é o habilitado a te ensinar a passar na prova. Então, o treino da mediunidade, ele vai se dar de inúmeros erros e acertos. Eu não temo em dizer isso, e porque sei que é uma verdade. Nem Divaldo Pereira Franco, hoje, aos 90 anos, está livre de receber comunicações equivocadas. Nem ele está. Ele precisa orar e vigiar. Jordem, mas ele tem Joana de Ângeles, ele tem a espiritualidade? Tem, assim como você também tem. Mas isso não dá a ele o direito e o mérito de estar protegido. Ainda mais se em algum momento ele vacilar na intolerância, na impaciência, em alguma injúria ou alguma coisa assim. Não que ele o fará, mas nós estamos suscetíveis à nossa moral, nós não temos uma moral elevada. Então a nós cabe orar e vigiar, confiar. O trabalho lindo que foi dado aos discípulos, e entendam toda a humanidade terrena, toda como discípulos, porque cada uma tem a sua tarefa individual no processo da organização, que a todos os discípulos não foi dado a eles, e agora sim pensando nos bíblicos, naqueles que a história representa em nós, não foi dado a eles o convite
porque eles eram puros e perfeitos, mas é porque eles estavam com os corações abertos à mudança e foram trabalhando as suas imperfeições a cada dia. Veja que um deles, por inúmeras maneiras que o mentor já nos esclarece, optou por tomar a decisão de entregar Jesus, acreditando em outro fator. O outro negou Jesus. O outro não acreditou se não tocasse que aquilo era possível. Então a gente vê, e só pegando esses mais conhecidos, porque tem as outras histórias também, então a gente começa a ver que aqueles que estavam com o mestre ali de frente para ele, tinham as suas imperfeições, mas eles não temeram, eles prosseguiram depois que entenderam. Agora, por que nós temos que, não, isso eu não vou fazer? É um direito que você tem, realmente é um direito, mas jamais esquecendo que tem os talentos, e a gente vai guardar os talentos para entregar para o Criador o que recebeu, ou a gente vai multiplicar os talentos. E para multiplicar os talentos, a gente precisa arriscar, a gente precisa se expor. A quantidade de xingamento, Robson, que eu recebo semanalmente no YouTube. Picareta, mentiroso, isso, aquilo, médium coisa nenhuma, e aí vai. Até para o Ikená sobra, até para os mentores sobra. Gente, é simplesmente a opinião de uma pessoa, e eu não posso fazer nada contra a opinião dessa pessoa. Agora, se a opinião dessa pessoa pesar sobre mim, que trabalho a gente vai fazer? Né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, isso aí. Acho que a gente pode encerrar esse e continuar o assunto no próximo vídeo, que ainda é sobre a identificação dos espíritos. Bora!